Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma videoaula. Eu sou o professor Daniel e você está no canal de Cálculo. Roda essa vinheta. Queridos alunos, na aula de hoje nós vamos fazer um exemplo de aplicação de como realizar uma derivada sobre o ponto de vista de limite. Vem aqui comigo no quadro que eu vou te mostrar como é que faz isso. Então, o exemplo que nós temos diz o seguinte: sendo a função f de x igual a x quadrado, determine a derivada da função f em relação a x aplicada quando x for igual a 1. Tudo bem? Pela definição. Essa é uma palavra mágica para a gente, porque se ele pede para você calcular pela definição, está sendo dito ali que ele quer que você calcule a derivada sobre o ponto de vista de limite. E se ele quer sobre o ponto de vista de limite, você então tem que utilizar a fórmula apropriada para isso. Então, qual é a fórmula que nós vamos utilizar? Derivada de f em relação a x aplicada num ponto A, ou de coordenada A, x igual a A, limite da f de x menos f de A, x menos A com x tendo a A. Essa fórmula já é bem conhecida, você já está habituado com ela. Então, eu tenho que apenas aplicar essa fórmula para calcular a derivada desta função que me foi dada bem aqui. Tudo bem? Então, vamos lá. A primeira coisa é saber quem é a f de x. Ora, a f de x é a própria função que ele te deu, portanto, x ao quadrado, tá ok? A f de a é você aplicar no ponto em que ele te deu, mas quem é esse a? Pela própria comparação entre as duas expressões, você percebe que o a é justamente a coordenada do ponto que ele deu aqui, que é igual a 1. Isso aqui foi dado num problema para você, x igual a 1. Então, esse 1 é o próprio a. Então, aqui seria f de 1. Você concorda? E de onde é que eu vou aplicar esse f de 1? É uma função cujo o x é igual a 1. Onde é que eu vou aplicar? Você vê bem aqui, ó, na própria fórmula que ele te deu, e coloca no lugar do x 1. Fica f de 1, que é o que você quer. 1 ao quadrado, que é o próprio 1. Tá ok? Então, no lugar desse f de a, você coloca f de 1, e esse f de 1, pela própria expressão da equação que ele te deu, se torna 1. Tá legal? E aqui embaixo fica o x do próprio x, menos a, que para a gente é 1. Façamos essa substituição e vejamos o que dá. Então, vamos lá. Eu vou representar agora assim, ó, f'. Tudo bem? Isso aqui está representando para a gente que nós estamos derivando a função f. Uma representação mais resumida, mas também representa a derivada. E aí fica, ó, o limite. Quem é a função f de x para a gente, pessoal? X quadrado. Então, você substitua a função que ele lhe deu. X ao quadrado. Menos, quem é f de a? F de a é f de 1, que é igual ao próprio 1. Tudo bem? Dividido por x menos a, que para a gente é 1, com x tendendo ao ponto 1. Tá legal? Bom, pessoal, aí aqui acaba a parte, digamos assim, das substituições, e agora nós temos que apenas realizar esse limite para poder, enfim, saber o resultado dessa derivada. Só que nós percebemos que se for feita a substituição direta desse 1 aqui, vai dar indeterminação, porque vai dar divisão por zero. 1 menos 1 dá 0. Então essa não é a saída. E aí nós já aprendemos algumas técnicas lá no pré-cálculo para tentar fazer, para fugir dessa indeterminação e fazer o cálculo desse limite. Como é que a gente vai fazer isso? Percebe que aqui em cima nós temos a diferença entre dois quadrados. Professor, a diferença entre dois quadrados é em cima? Onde é que o senhor está enxergando isso? É porque 1 eu posso escrever como sendo 1 ao quadrado. Não vai fazer diferença nenhuma, na verdade? 1 ao quadrado é 1. Então isso aqui é a diferença entre dois quadrados e a gente pode escrever isso de uma forma diferente. Então vou colocar bem aqui embaixo, ó, f' vai ser igual ao limite. Reescrevendo essa diferença entre dois quadrados vai ficar assim, ó, x mais 1 que multiplica x menos 1. Não é isso? E aí você só repete embaixo que você tinha, x menos 1. Ok? Com x tendendo a 1. Professor, muito legal, mas ainda assim continua a indeterminação. Com essa expressão que o senhor fez aí, não mudou nada, porque se eu substituir aqui, vai dar divisão por zero. Você está correto, é verdade. Só que agora perceba, eu tenho uma parcela em cima e uma parcela embaixo que se parecem. Eu posso cortá-las, sem problema. E aí, aquela parte de baixo que gerava a indeterminação desapareceu. Agora, meu limite virou simplesmente o limite de x mais 1. Então, eu pego esse 1 e substituo no lugar do x, porque não tem mais problema da indeterminação.
vai ficar 1 mais 1, que é igual a 2. Então, ó, a derivada, que é igual a esse limite, está dando exatamente 2 unidades. Tudo bem, pessoal? Acabou. Então, a derivada dessa função x², no ponto 1 que foi dado, tá certo? Coordenada x igual a 1, está dando exatamente 2. Tudo bem? Acabou. É só isso. Agora, só para que vocês possam entender o que está acontecendo, qual é o significado deste 2 que surgiu bem aqui. Rapidamente, vou desenhar um gráfico aqui para vocês, ó, e vou desenhar o gráfico dessa função. Qual é a função que ele nos deu? x². Concorda comigo que essa função ela é uma parábola, certo? E eu vou desenhar só a parte positiva dessa parábola. Ele está pedindo em x igual a 1. Então, em x igual a 1, nós temos o seguinte, ó, aqui nós temos a coordenada x, que é 1, certo? E aqui nós temos a coordenada y. Quando x igual a 1, você substitui 1 aqui, o f de 1 dá 1. Então, só para você saber, quando o x é 1, o y também dá 1, que isso aqui seria o f de 1, tudo bem? Que é igual a exatamente 1. Então, esse aqui seria o ponto sobre o qual nós estaremos calculando essa derivada que ele pediu. Mas o que significa, afinal de contas, esse 2? Lembre-se que derivada é reta tangente ao ponto fornecido pela questão. Então, eu tenho esse ponto que foi fornecido, x igual a 1, e aí, ó, sobre esse ponto, eu vou traçar uma reta tangente. Essa reta tangente é a própria derivada. Só que a inclinação dela, ela tem uma determinada inclinação que eu vou chamar aqui de m, que é o coeficiente angular da reta, e esse coeficiente angular é exatamente 2. Ah, então quer dizer que quando eu realizo uma derivada, o valor que eu obtenho é o coeficiente angular da reta que tangencia o ponto fornecido por ele. Exatamente isso. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Agradeço imensamente a audiência de todos vocês e encontro vocês na nossa próxima aula. Um grande abraço, pessoal.